Oi, gente, boa noite pra vocês. Meu nome é Érica. Gente, hoje eu vim partilhar com vocês mais um vídeo. Gente, eu tô com meu nariz entupido, tô com um pouco de coriza porque eu fiz uma mini faxina aqui em casa. Eu tô com o nariz entupido, eu tô com essa alergia, sabe? Mas não tá moral não. Nem por isso eu paralisei de gravar esse vídeo pra vocês. Queria elaborar uma coisa melhor pra vocês, mas não consegui devido ao tempo. Eu cheguei do trabalho à tarde. Foi dessa uma mini faxina na minha casa. Eu falo mini faxina, gente, porque eu não fiz algo geral, sabe? Só o básico mesmo. Tirei algumas teias de aranha mais embaixo, lá o teto lá em cima mesmo nem fiz. Daí você tem que fazer janta, cuidar de criança, ainda nem lavei as louças. Tô fazendo janta ainda, mas mesmo assim resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Gente, é com muito amor e carinho que eu faço esse vídeo pra vocês, pra poder partilhar com vocês essa experiência que eu tive. Gente, há algum tempo atrás, as minhas filhas estavam muito doentes. A Elise e a Isabela, né? A Isabela com problema de asma, sabe? Todas as duas com o mesmo problema. Sempre gripada. Todas as gripes que as duas davam era de gripe forte, de ficar internada, de ficar. A Isabela chegou até da pneumonia, né? E sempre as gripes delas era assim, tava sendo assim, de febre alta, tosse, bronquite, essas coisas. Nossa, muito difícil essa fase que eu passei com as minhas filhas. E a Isabela ficou com pneumonia, ficou internada 7 dias. A Elisa ficou internada 3 dias com problema de cansaço, só que eles não falou que ela tava com pneumonia, né? Só porque ela precisava ficar tomando antibiótico no hospital para melhorar o pulmãozinho dela. Gente, foi uma fase tão difícil para mim que as duas adoeceu, eu trabalhando e gente, eu não conseguia dormir de noite com elas cansadinhas, sabe? Fazia o aerosol nelas, dava o remédio, colocava o soro e o atrovente, né, para elas fazerem inalação. Mas, gente, foi dias de terror pra mim. Elas não conseguiam dormir, nem eu. Porque eu ficava a noite toda olhando as minhas filhas. Gente, foi algo assim, que foi as duas ao mesmo tempo, sabe? Foi uma fase que elas ficaram doentes, e eu hospital, casa, e não passava. Sempre minhas filhas melhoravam uns dias, já começava de novo, e essa rotina. Gente, até que um dia eu cochilei, porque eu não conseguia dormir. No momento que eu consegui cochilar, eu sonhei com uma imagem assim, gente, pra mim era Jesus, só que eu não vi o rosto dele. Eu tava sentada numa cadeira e era uma imagem feminina com cabelo comprido. Gente, era a imagem de Jesus que a gente sempre vê. É claro, assim, eu nunca vi Jesus, mas o que a gente vê é aquela imagem de cabelo comprido, né? Aquelas vestes de, né? E aquela imagem, aquele homem tava. Eu sentada numa cadeira, aquele homem tava olhando para baixo, não olhar, mexia nos meus pés. Mas não dava para saber se estava lavando os meus pés, alguma coisa. Eu sei que mexia nos meus pés. E falou comigo, só que não olhou para mim. Falou assim, você vai rezar, você precisa rezar 2 rosários por dia. Eu já rezava o rosário, mas eu rezava um, né? E falou pra mim que eu precisava rezar 2 rosários. E aliás, assim, eu rezava o rosário, mas às vezes rezava, às vezes não. E falou pra mim, você precisa rezar 2 rosários por dia. E eu ainda falei assim, mas 2 rosários é muito difícil, é muita coisa. E não questionou comigo, não debateu aquele assunto, apenas falou 2 rosários por dia. E eu falei, então tá bom, vou rezar 2 rosários. Aí só que não me falou por quanto tempo eu tinha que rezar 2 rosários por dia. Aí, gente, naquela mesma noite, eu acordei, né? Que como eu falei pra vocês que eu não tava conseguindo dormir muito bem, minha filha já acordou de novo. Eu comecei a rezar. Eu falei, já que eu não vou dormir, não durmo, eu vou começar a rezar então, né? E, gente, eu comecei a rezar o rosário ali, sentada na minha cama. Gente, caindo de sono que eu tava, vocês não têm noção. Eu tava parecendo um caco, sabe? De noites e noites sem dormir, aquela rotina. E eu peguei e comecei a rezar. Gente, foi algo extraordinário que eu falo pra vocês. A minha filha pequenina, a Elisa, ela, gente, quando eu comecei a rezar o rosário, eu tinha rezado um terço. A minha filha, ela teve uma paz tão grande.
Ela conseguiu, gente, dormir. Ela conseguiu dormir, gente. Aquela noite minha filha teve paz, ela teve tranquilidade no sono dela, aquele cansaço diminuiu. Eu até me emociono de falar, gente, porque isso é algo extraordinário que aconteceu comigo na vida das minhas filhas. Daí pra cá, gente, eu rezei um rosário a noite toda, terminei de rezar. Minha filha dormiu, eu acabei de rezar aquele rosário. Eu comecei, aí eu fui dormir também. Aí amanheceu o dia, eu rezei o outro rosário ao decorrer do dia, né? Coloquei pra tocar o rosário na caixinha, né? Liguei meu celular, conectei na caixinha pra ficar um som melhor. E eu comecei a rezar, né? Começava a rezar durante o dia. Então eu fiquei assim rezando. De madrugada eu rezava um rosário. E ao decorrer do dia, nos meus afazeres, no meu trabalho, eu colocava o celular pra ir tocando, né? Só que não me disse por quanto tempo eu tinha que rezar, por quantos dias. E eu, em oração, pedia para Deus uma orientação por quanto tempo eu tinha que rezar dois rosários por dia. Aí eu tive assim, uma vontade de rezar por 12 dias. E eu rezei por 12 dias. Gente, por incrível que pareça, minhas filhas melhoraram. Elas não deu mais aquelas crises. Né? Há pouco tempo a minha filha gripou, mas não mais. Gente, foi uma gripe simples. Elas não ficaram mais doentes daqueles dias. Então eu falo pra vocês, gente. Ore sempre, reze o rosário, porque vocês não têm noção do poder que tem a oração do rosário. E é isso aí que eu queria partilhar com vocês, gente. É algo muito importante, algo grandioso, alguma bênção de Deus que aconteceu na minha vida. E eu quis partilhar com vocês, gente. Não deixa de ativar, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar as notificações, né? Coloca lá todas para o YouTube poder entender que vocês estão gostando e poder enviar para mais pessoas. E compartilha, gente. Dá o joinha de vocês e eu quero agradecer vocês por assistir o meu vídeo. Eu tirei esse tempinho para poder gravar esse vídeo para vocês, gente, porque eu ainda tenho uma pia de louças ali para lavar, mas eu quis partilhar com vocês. Aqui é um canal cristão, onde eu compartilho a minha vida cristã com vocês, as minhas experiências, o que acontece. O nome do meu canal é A Vida de uma Mulher Cristã. E é isso aí, gente. Eu agradeço vocês por assistir o meu vídeo. Muito obrigado. E tchau, tchau. Boa noite para vocês.